Surigminai. Ele está cuidando de você. Ele está escondendo aquilo que é teu, porque Ele está cuidando. Ah, mas a situação, irmã Érica, eu não estou mais suportando. Tenha calma, não se precipite, porque Deus está falando ao meu coração. Sou eu escondendo minha filha. Sou eu escondendo aquilo que é teu para o inimigo não tocar. Deus, Ele cuida daquele que chama. Ele nunca vai me chamar sem um propósito, sem que Ele esteja cuidando. Deus está cuidando. Eu estava almejando cantar esse hino, eu precisava cantar. Não tenho mais a voz de antes, mas desde ontem à noite que o Senhor fala ao meu coração: eu estou escondendo, porque eu estou livrando. Aleluia. Se você entende, então pare de murmurar, pare de reclamar. Pare de perguntar a Deus por que não aconteceu, porque isso veio ser dessa forma. É Deus escondendo. Um dia Deus disse para Jeremias: vai até o rio Eufrates, pega um cinto, aleluia, pega um cinto e vai até o rio Eufrates, não deixa ele molhar. Quando tu chega lá no rio Eufrates, glória a Deus, tu vai ver uma fenda, tu vai esconder esse cinto na fenda da rocha. Tu vai esconder. E quando passou uns dias, Deus disse: vai lá de novo, Jeremias, vai até o rio Eufrates, pega o cinto de linho. Quando ele chega no rio Eufrates, quando ele pega o cinto está apodrecido, para nada prestava. Aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, sabe o que é isso? Isso aqui é Israel. Ou melhor dizendo, isso aqui, o que eu vou fazer com Israel, eu vou tirar toda a podridão de Israel e a muita soberba de Judá. Isso aqui, sabe o que é Deus dizendo? Eu cuido tanto do meu povo, que para eu abençoar o meu povo, eu vou fazer apodrecer, para tirar a sujeira e a soberba do meu povo, porque o meu cinto tem que estar atrelado na minha cintura, e para estar atrelado, para estar na cintura, nos lombos de Deus, precisa estar limpo. Para Deus usar, é necessário estar limpo. Era Deus cuidando. Deus escondeu para tirar a sujeira e a soberba de Judá e de Israel. Nós não entendemos como Deus trabalha, e muitas vezes por não entender, a gente fala o que não deve. Muitas vezes por não entender, nós falamos daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós não entendemos, que é o trabalhar do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu estou falando de pessoas que Deus vai usar. Estou falando de pessoas que Deus vai levantar nesse tempo, nessa geração, como já foi pregado. E quando Deus chama, nem sempre é fácil. Nem sempre o processo é fácil de suportar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nem sempre é fácil. Nosso diácono, o Washington, ele estava pregando aqui sobre o vale de ossos secos, sobre a vida de Ezequiel. E eu acho lindo, porque no primeiro capítulo de Ezequiel, fala o seguinte. Glória a Deus. No primeiro capítulo de Ezequiel, diz assim: no 30º ano, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês,
quando fala no 30º ano, alguns estudiosos, alguns historiadores, algumas pessoas que gostam de pesquisar, esses estudiosos, eles acreditam que isso faz referência à idade do profeta, 30 anos. O que me dá a entender que era a data de exercer o ministério do sacerdócio. 30 anos era a idade de exercer o ministério do sacerdócio. Ele era filho de sacerdote, era de linhagem sacerdotal. E ele só foi preparado, igreja do Senhor, para ser sacerdote. Para ser sacerdote. O que ele sabia fazer era ensinar sobre a lei, era ensinar sobre as coisas de Deus, era ensinar sobre a lei, era o que ele sabia fazer, agir como sacerdote. Glória a Deus. Ele não sabia fazer mais nada. Mas Deus, no 30º ano, ou seja, como alguns estudiosos dizem, com 30 anos de idade dele exercer o ofício, o exercício de sacerdote, o que Deus fez? Deus deu uma visão para ele. E o que Deus mostrou? Uma visão tremenda, sobrenatural. Deus, Ele mostrou que ele estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Na primeira leva, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva os melhores. Nabucodonosor, ele leva os príncipes, leva aqueles doutos, letrados, homens, né, que têm excelência de falar bem, né? Ele só queria aquilo que era bom, porque o inimigo, irmãos, não quer aquilo que é ruim, não. Ele quer a mim e quer a você, que somos o melhor de Deus da terra. Ele não quer qualquer um, não. Está pensando que o inimigo quer qualquer um? Quer qualquer um, não. Ele quer a mim, quer a você. E para quê? Para que era que Nabucodonosor queria os melhores? Para ser usado na língua dos caldeus. Ou seja, quando a gente sai da presença do Senhor, que a gente canta, o que é que a gente vai fazer no mundo? Cantar em trio elétrico, cantar em banda de música. O inimigo não quer o que é ruim. O inimigo quer aquilo que é bom. Ele quer usar aquilo que era para a glória de Deus, para ser usado para ele. Foi o que Nabucodonosor fez. Na segunda leva, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele não consegue aquilo que ele queria, mas ele leva os melhores. Na segunda leva, ele leva outra parte. E nessa outra parte foi Ezequiel. Mas ele não foi para o palácio como ficou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Ele ficou com os outros, junto ao rio Quebar. E foi ali, na idade dele, está lá, olha, de boa, ensinando sobre a lei de Deus, cuidando do templo, acendendo as lamparinas, cuidando, ensinando os outros filhos de sacerdote. Na idade dele exerceu o ministério. Ele está onde? Como escravo no rio Quebar. Ele está como escravo no rio Quebar. Mas foi lá que Deus fez ele entender que o que ele tinha na vida de Ezequiel era diferente. Quando Deus deu visões dele, que uma das visões foi a roda grande passando por dentro da pequena. E essa roda tinha olhos por todos os lados. E essas rodas, elas giravam para todos os lugares, em todos os ângulos. Deus estava dizendo para ele o seguinte: ei Ezequiel, quem te chamou é aquele que tem olhos em todo lugar. Quem te chamou é aquele que está em toda a direção. Quem te chamou é aquele que está em todos os ângulos, vendo tudo que tem olhos como chama de fogo. Essa foi a visão que Deus deu para Ezequiel. Deus estava dizendo para Ezequiel: eu sei que a tua idade é para tu estar lá, exercendo o teu ministério, mas eu te chamei para algo diferente. Eu te chamei para tu ser um profeta nesse tempo de crise para o meu povo.
Bata no peito assim. Diga: Deus me chamou para algo diferente. Eu posso até ser normal, mas eu não sou uma pessoa comum. Eu sou normal, mas eu não sou comum. Deus me chamou para algo especial. Deus me chamou para algo diferente. Bata no peito e diga: eu não sou como você. Você não é como eu. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. E Deus te chamou para algo especial. Deus disse: ei, Ezequiel, está pensando que tu vai ficar lá sentadinho? Não, tu vai profetizar. Tu vai falar em meu nome para esse povo que já está sem esperança. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, irmã Quitéria. Deus te chamou para algo especial. Deus não te chamou para ser uma pessoa comum. Eu não sou comum. Eu sou diferenciada. Bata no peito e diga: eu não sou comum. Eu sou diferente. Glória a Jesus de Nazaré. Pessoas chamadas por Deus sofrem, mas é diferente. Pedro tinha tudo para ser uma pessoa comum. Estou pegando carona nas pregações. É porque vão pregando e Deus vai dando para a gente ali, ó. É aqui pregando e Deus vai dando, Deus vai dando, Deus vai dando. Jesus, ele chega, volta, retorna para a Galileia. Eu estou falando de pessoas chamadas para um propósito. No livro de Mateus, Pedro, glória a Deus, ele chega, volta, ele sabe que João está preso, e ele volta para a Galileia. Quando ele chega lá na Galileia, ele chega junto ao mar da Galileia, está lá andando no mar da Galileia, e ele viu dois irmãos, um deles era Simão Pedro, e o outro era André, e estavam lá os dois irmãos, e ele chega, e eles estavam lá lançando as redes, e Jesus faz um convite, diga: vinde após mim, e sejam pescadores de homens. E eles seguiram a Jesus, mesmo sem entender o que Jesus estava falando. Só que no livro de Lucas, no capítulo 5, onde fala da pesca maravilhosa, diz que Jesus chega, que apertando a multidão para ouvir a palavra, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos na praia. E ele entra num dos barcos, irmãos, que era o de Simão Pedro, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Jesus disse: olha, afasta um pouco. Ele entra no barco de Pedro e diz: afasta um pouco da terra, vamos para o mar. Glória a Deus. E assentando-se, ensinava ao barco e à multidão também. E quando acabou de falar, disse a Pedro o seguinte: vai ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E Pedro disse a ele: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lança a rede, a quantidade de peixe era tanto que se rompeu. Entenda isso aqui. E eles fizeram sinal aos companheiros que estavam enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E quando Simão Pedro, que já tinha aceitado o convite de seguir a Jesus para ser pescadores de homens, quando ele olha a grandiosidade do milagre que Jesus tinha feito ali, da quantidade de peixe, ele se apavorou. Então ele olha o que antes tinha dito que seguia, que ia atrás de Jesus, aqui ele diz: afasta-te de mim, eu não sou digno de que esteja perto do Senhor. Ele aqui quis desistir. Ele viu Jesus sendo grande demais para se importar com alguém tão pequeno como ele. Ele se achou pequeno demais para a grandiosidade daquilo que Deus queria que ele fosse. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí, vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador.
Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quando Jesus fala isso para Pedro novamente, Pedro aceita. Mas Pedro ainda não tinha entendido, irmã Maria, o que era ser um pescador de homens. Ele aceitou. Depois de tudo que ele viu, Mary, ele aceitou. E às vezes a gente aceita um cargo pela emoção. Às vezes a gente aceita um convite para cuidar de algo na obra de Deus, dizendo: eita, eu agora vou ter a oportunidade de ir. Mas quando chega no meio do caminho, quer voltar, quer desistir. Se eu soubesse que era assim, eu não teria aceitado. É quando a gente ainda não entende qual é o propósito. É quando a gente ainda não entende para o que realmente Deus nos chamou, irmã Miriam. Aleluia. Aí quando chega, ele começa a andar com Jesus. Jesus começa a ganhar almas, eles começam a ganhar almas. Ali Jesus estava com ele. Eu estou falando de pessoas chamadas por Deus, que ainda não tem noção de qual é o propósito, que ainda não tem noção, que ainda não tem conhecimento de que quando Deus chama, Deus se responsabiliza, Deus cuida. E Pedro não tinha entendido. Aí Jesus, num certo momento, diz: eita, tu 3 vezes vai me negar antes que o galo cante. Antes que o galo cante. Tu vai me negar 3 vezes. Jamais, Senhor. Jamais eu fará isso. Mas na hora que apertou o negócio, na hora que Judas beijou Jesus, que pegam a Jesus, que o ribuliço está lá feito, que a pressão está grande, alguém olha para Pedro e diz: tu és um deles? Ele diz: não. Não, tu parece que é um deles. Pedro diz: não, mas tu parece que anda com eles, tu é parecido com aqueles que estavam com ele. Aí Pedro diz: não, eu não conheço aquele homem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro disse: por medo, por pavor, por não entender, pela sua fraqueza, por ver a situação, que a gente falar aqui é fácil, mas lá o momento foi um momento crítico, foi um momento de muita pressão. Eu acredito que era empurra, era pancadaria, era um pegando o outro, era chicote de um lado, e era aquele ribuliço todo. Pedro, apavorado, disse: eu não conheço. Mas na hora que Pedro disse isso, Pedro sai desesperado. Quando eu vejo isso, eu me lembro de algumas vezes. É um pouco forte o que eu vou dizer aqui. Eu me lembro, irmã Ione, de quando eu pegava a droga e que dava o primeiro na hora. Na hora. Eu podia estar em transe como fosse. Na hora o meu pensamento era: Jesus está olhando para mim. Aleluia. Na hora eu disse: Deus está vendo o que eu estou fazendo. E eu, por inocência, não sei, por medo, por peso na consciência, e eu dizia no meio daquela doideira toda, dizia: não olhe para mim não, Jesus. Eu dizia: não olhe para mim, Jesus, não olhe o que eu estou fazendo, eu estou com vergonha, não olhe para mim. Aleluia. E Pedro sai depois que nega Jesus. E o lindo dessa história todinha é que Jesus sabe qual era a situação de Pedro. É por isso que eu digo que Jesus é o nosso amigo. É por isso que eu digo, repito de novo: Jesus não é qualquer um. Jesus é o nosso amigo. Jesus não olha como o nosso amigo carnal olha. Jesus olha diferente. Jesus olha diferente.
Às vezes o amigo diz: está chorando por besteira. Que besteira, se doendo por isso. Mas Jesus entende até essas suas besteiras. Jesus entende até esse momento que alguém diz que não é nada, que não tem por que você estar sofrendo tanto, porque Jesus sabe o teu limite, e Jesus sabe a profundidade da tua dor, e Ele está para te dizer: eu não sou qualquer um, eu sou o teu amigo. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, depois que morre, ressuscita. Aí sabe o que é que Jesus faz, irmãos? Hoje é o dia de Pedro, não sei porquê. Depois de Jesus aqui na igreja, é o dia do Pedro. Porque eu já ouvi falar de Pedro hoje, viu? Aí sabe o que é que Deus faz? Jesus não podia ter ido logo para a sua glória. Jesus podia ter ido. Apareceu algumas vezes para os seus discípulos, né? Tomé não acreditou. Jesus provou que era ele o mestre, que estava ressuscitado, que estava vivo. Aparece algumas vezes. Na terceira vez, ele vai até o mar de Tiberíades para ver Pedro. Aí quando a Maria está lá no túmulo, junto com aquelas mulheres, que perguntam: onde puseste o meu mestre? Onde ele está? Que ela tem aqueles 2 anjos. Algum livro, não sei se é Marcos ou é Lucas, que diz que era um anjo, que era um varão. Outro evangelho diz que eram 2. Mas seja como for, tinha alguém lá, ou 2 ou 1, que disse: ele não está mais aqui, não me procure dentre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. Em uma das narrações, em uma das narrativas, diz: vai, diz aos seus discípulos, e diz também a Pedro, que ele vai na frente até a Galileia, e vocês vão encontrar com ele lá. Diz aos discípulos e diz a Pedro. Veja qual era a preocupação de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabia a condição emocional que Pedro estava. Jesus sabia a condição psicológica que Pedro estava. Jesus sabia a condição espiritual. Pedro já não tinha, para ele já não tinha mais chance, irmão. Para Pedro, o ministério dele tinha acabado no momento que ele negou a Cristo. Para Pedro, você já pensou nisso? Para Pedro, quando ele nega, para ele, a vida dele tinha acabado lá. Ele continuou a pescar. Mas eu acredito que Pedro estava vivendo cada dia como se fosse qualquer dia. Estou indo por ir, já não tenho um propósito, já não tenho mais nada. Ele se esqueceu que Deus, que Jesus disse para ele: Pedro, a partir de hoje te farei pescadores de homens. Quando ele nega Jesus, ele esquece disso, porque a dor faz a gente esquecer do que Deus nos falou. As nossas frustrações fazem com que a gente esqueça daquilo que Deus falou que ia fazer sobre a nossa vida. Alguém está entendendo aqui? Aí ele chega, conversa, aí chama o povo, já tem lá preparado para eles peixe, pão assado, já tem peixe, já tem pão, tinha brasa. Aí ele conversa com os discípulos, depois ele diz: Pedro, vem cá. Tu me ama, Pedro? Amo, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Amo, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. Deus estava dizendo: Pedro, vai cuidar daquilo que eu comprei com o meu sangue. Pedro, eu estou colocando nas tuas mãos aquilo que eu comprei com o meu sangue. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, não acabou para você. Pedro, aleluia, louvado seja Deus, a tua história, o teu ministério não acabou. Eu te chamei, te fiz uma promessa, e eu não abro mão dessa promessa. Pedro, eu disse que você vai ser ganhador de homens, então você vai ser ganhador de homens. Pedro, não acabou para você. Antes tu era menino, andava por onde queria, fazia o que queria, mas agora, Pedro, na minha presença, quem vai dirigir os teus passos sou eu. Agora, na minha presença, Pedro, quem vai te guiar sou eu. Quando Jesus disse: agora, Pedro, segue-me. Quando ele disse segue-me, Jesus está dizendo para Pedro: Damiana, para de olhar para trás, para de olhar o leite que derramou, para de chorar por coisas que já passou. Segue-me, Pedro. Agora é olhando para frente, o passado fica para trás. Segue-me, Pedro. Já chega de se lamentar, já chega de chorar pelo que já passou. Agora sou eu e você, e vamos para frente. Aleluia.
Jesus está dizendo: para de olhar para trás, para de se lamentar, para de viver o teu passado, porque o passado já foi jogado no mar do esquecimento. Quem lembra o teu passado é Satanás. Jesus o quê? Jesus joga no mar do esquecimento. Ele está dizendo: eu estou preservando a tua dignidade, agora é daqui para frente. Pedro segue. Depois que ele se encontra com Pedro, Jesus ascende. Ele volta para a sua glória. Aí o que acontece em Atos dos Apóstolos, que já foi pregado aqui hoje, só vou dar uma pinceladazinha naquilo que Deus me entregou. Aí em Atos dos Apóstolos, que foi onde o presbítero Washington pregou, glória a Deus, está aqui Pedro e João curando um coxo. Jeane já falou aqui, né, da cura, do que Deus fez. Só que aí, quando aquele homem é curado, que ele sai saltando, adorando a Deus. Não estou pregando o que Jeane pregou, estou indo mais à frente um pouquinho, que eu quero falar de Pedro. Quando aquele coxo sai saltando, aí vai uma multidão, Cristina, atrás dele. Vai uma multidão atônita. Vai uma multidão atrás daqueles dois homens. Aí eu acho lindo Pedro. Oh, aleluia. Aí eu acho lindo Pedro. Sabe o que é que Pedro fala? Glória a Deus. Pedro, saltando e se pondo em pé, andou com eles o templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu ele andar e louvar a Deus, o coxo. E o povo foi atrás. Quando Pedro olha isso, irmãos amados, Pedro olha para aquele povo que está indo atrás deles. Sabe os pintinhos quando vai atrás da galinha? Que a galinha vai andando a mesma. Quando a galinha vai andando, que os pintinhos vai tudo atrás. Era assim o povo com Pedro e João. Aí Pedro, como diz o nordestino, na reta. Aí Pedro faz o seguinte. Glória a Deus. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou seja, por que vocês estão maravilhados com isto? Acaso fui eu ou foi João que fez isso? Acaso quem fez isso não foi aquele que vocês mataram, que vocês negaram? Acaso não foi Jesus de Nazaré, o Nazareno, que fez isso? Por que vocês estão maravilhados? Você já vê aqui que a posição de Pedro é outra. Pedro já não é aquele que foi lá e pá, na orelha de Malco. Pedro aqui tinha aprendido. Pedro aqui tinha aprendido quando Jesus disse lá em Mateus: te farei pescadores de homens. Porque até então Pedro não tinha ainda a noção do que era ser pescadores de homens. E aqui ele diz: por que vos maravilhais disto? Acaso fui eu que fiz alguma coisa? Aleluia. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, pediste que se fosse deste homem um homicida. Aí Pedro continua. E quando ele está pregando, irmãos, as almas vão se convertendo. Quem estava escutando a Pedro foram se convertendo a Cristo. Aí os saduceus, que eram homens céticos, ou seja, homens que não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, que é o Pentateuco, os livros mosaicos, os livros de Moisés. Era só nisso que esses homens acreditavam. Então os saduceus pega Pedro e João, leva, encerra eles na prisão até o dia seguinte. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Então os saduceus se doeram. Sabe aquela pessoa quando olha para você fica se doendo? Quando você está fazendo alguma coisa boa que glorifica o nome do Senhor, nem faz, nem quer que você faça. Fica se doendo, se roendo de raiva, de ódio, rangindo os dentes.
E por mim pode tocar pelas costas. Eu vou continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aí, quando eles viram isso, se doeram, lançaram a mão deles, jogaram eles da prisão. Só que no dia seguinte eles se reúnem. Aqueles homens se reúnem. Quem? Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João Alexandre. E todos da linhagem do sumo sacerdote chamado Anás. Eles se reúnem. Pensa na patotinha, bota Pedro e João no meio. Bota Pedro e João no meio. Parece que eu vejo histórias se repetirem em nosso meio. Bota eles no meio. E ficam eles tudo ao redor. Mas aí já era tarde. Repita comigo. Já era tarde. O povo já tinha visto um milagre na vida do coxo. Dê glória a Deus por isso. Já era tarde. Satanás chegou atrasado. Jesus já tinha feito um milagre. O povo já tinha visto o milagre. Não adiantava. Glória a Jesus. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens 5.000 só. 5.000 pessoas já tinham visto o milagre, já tinham se convertido a Deus. Esse era o medo dos saduceus. Era o povo. Era o povo. Entende? Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. O problema aqui, irmãos, aleluia. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder? Botaram, entenda isso aqui. Colocou Pedro e João no meio, ficaram ao redor, mas já era tarde. 5.000 homens já tinham aceitado a Jesus como Salvador. Já era tarde demais, já tinha visto o milagre de um coxo que tinha 40 anos pedindo esmola naquela porta daquele templo chamada Formosa. 40 anos o coxo lá, não tinha como negar o que tinha sido feito. Satanás só chega atrasado. Quando Satanás chega, a gente já está fortalecido. Quando Satanás chega para investir, a gente já está revestido pelo Espírito Santo. Quando Satanás quer entrar dentro da nossa casa, lá já está 2 anjos com espada de fogo desembanhada, esperando por ele. Aí, a pergunta era: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perceba que o problema não era o milagre. Aqueles homens nem se alegraram com o milagre. Eles conheciam aquele coxo. Eles conheciam aquele homem que estava lá 40 anos pedindo esmola. Eles conheciam a vida daquele homem e nunca fizeram nada. Mas vai fazer um homem de Deus e uma mulher de Deus na vida de alguém para ver se não se levanta muita gente. Vai ajudar alguém que está prostrado para ver se o inimigo não se levanta. Vai levar uma feira para quem está passando fome, para ver se a igreja, muita gente não se levanta contra você. Vai fazer o bem. Vai levar uma palavra para quem está morrendo, para ver se Satanás não se levanta com fúria. Enquanto está pedindo esmola, ninguém liga. Enquanto você está nas moralidades, como diz a minha amiga. Enquanto você está naquela situação precisando, eita, que veio quentinho agora. Enquanto você está precisando, mendigando atenção de A, atenção de B. Enquanto você está mendigando roupa. Enquanto você está mendigando. Enquanto você está precisando. Enquanto você precisa de feira. Precisa de roupa. Precisa pagar sua luz, o seu aluguel. Está tudo bem. Mas quando Jesus começa a te abençoar, o zóio de pimenteira, de seca pimenteira, já se levanta. Já começa a murmurar sobre a tua vida. Porque alguém quer até te ver bem, mas não quer te ver melhor do que elas. Começa a levantar a cabeça que tu vai ver. Aquela amiguinha que te abraçava já vira a cara. Começa a glorificar com mais alegria, para tu ver alguém já te olhando assim meio. O que está acontecendo? Que foi que aconteceu com ela? Vou nem contar a minha história para você, mas o inimigo hoje está confundido porque eu estou glorificando.
Se eu contar a minha história, você chora, mas eu estou aqui glorificando, dizendo que Deus é grande. Já foi dito aqui que correntes já caíram, que Deus já deu livramento, que Deus livrou e que Deus livrou. Enquanto o coxo estava mendigando, estava tudo bem, mas quando chega Pedro e João, que cura em nome de Jesus aquele coxo, aí eles perguntam, eles nem perguntaram, como foi que aconteceu isso, que eu estou maravilhado, não. Como foi que aconteceu? Foi em nome de quem? A pergunta não era. A pergunta era, a preocupação era, em nome de quem o milagre foi feito. Aí é agora que eu estou terminando essa mensagem. Quando eles verem isso, olha para cá. Quando eles perguntam isso, sabe aquele Pedro que negou Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele Pedro? Glória a Jesus. Que negou a Jesus. Sabe aquele Pedro que disse: ausenta-te de mim, que eu não sou digno de estar contigo. Sabe aquele Pedro que todo brabo, quando Jesus foi beijado no rosto, que aqueles homens pegaram Jesus, ele foi lá e cortou a orelha de Malco. Sabe aquele Pedro que não tinha entendido o que era ser um pescador de homens? Este mesmo Pedro, quando, aleluia, glória a Deus, quando o povo perguntou, quando Anás e toda a sua linhagem perguntaram, em nome de quem? Em nome de quem foi feito isto? Aí Pedro, se prepara para dar um glória, vocês vão dar um glória. Aí Pedro, que não era mais aquele Pedro, aí esse Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, fica de pé. Você não entendeu se não tinha dado glória. Aí Pedro aqui, cheio, eu disse cheio do Espírito Santo, se põe de pé. E quando ele se põe de pé, glória a Deus, disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Isso era Pedro cheio do Espírito Santo falando. Aí ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aí Pedro começa a falar o que? Cheio do Espírito Santo. Quando ele chega falando cheio do Espírito Santo, aí sabe o que é que aqueles homens que diziam ser sábios demais, sabe o que eles fazem? Eles olham um para o outro e diz: eu sei que esses homens não são letrados, esses homens são indoutos. Mas como é que ele fala com tanta ousadia? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele diz: quem são estes que falam com tanta ousadia? Aleluia. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, eles ficaram maravilhados. Diga glória a Deus por isso. E tinham conhecimentos que eles haviam estado com Jesus. Olha só. Vocês entenderam isso aqui? Que quem um dia esteve com Jesus já não pode ser a mesma pessoa. Quem um dia teve um encontro com Jesus já não pode ser o mesmo. Quem um dia teve um encontro com Jesus já não fala do mesmo jeito. Olha o que aqueles homens falam. Olha o que eles falam. Vendo eles que os homens eram sem letras e indoutos, não tinham formação acadêmica, e que eles falavam com tanta ousadia, mas eles tinham conhecimento que eles tinham estado com Jesus. Isso é muito forte. Quem está com Jesus fala com ousadia.
Quem um dia esteve com Jesus, fala com a autoridade do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. O diácono Washington falou alguma coisa mais ou menos isso, aqui que eu não estou bem lembrada. Que tem pessoas que só têm a capa de crente, né? Mas são pessoas que não podem pisar no calo, que não pode falar, não pode dar um conselho, que já se arma. Foi mais ou menos aqui isso que foi falado. Mas Pedro aqui ele está nos ensinando que quem esteve ou está em Jesus tem ousadia do Espírito Santo para falar. E ousadia do Espírito Santo não é falar alto, não é falar grosseiro, não é falar, aleluia, que venha machucar alguém. Ousadia do Espírito Santo é alguém olhar para você e dizer: aquela pessoa é diferente, ela fala diferente, seja alto, seja baixo, ela fala diferente. Aí as pessoas vão dizer como Pedro: eles foram conhecidos porque eles estiveram com Jesus. Isso é tremendo, minha irmã. Isso é tremendo. Olha para alguém que está do teu lado e diga: olha a terra. Diz: terra, tu já esteve com Jesus. Diga: terra, tu está com Jesus. Diga para ela assim, diga: olha, tu já esteve com Jesus. Então fala direitinho. Tu já esteve com Jesus? Então seja mais pacífica. Tu já esteve e está e diz que está em Jesus. Seja pacificadora, fala manso, fala direito. Ninguém é teu parceiro não. Tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus. Trata os outros com o mesmo respeito que você quer também do outro. Quem esteve e está em Jesus, fala manso com o outro. Eu falo alto porque eu falo alto mesmo, meu timbre de voz. Mas Jesus já me quebrou muito. Era pisar no meu calo, eu já estava no TB. Eu já estava que nem o Jiraya. Eu já estava que nem o Jaspion. Era olhar, o que é que está olhando? Nunca me viu, não estou bonita. Se olhasse para o meu marido, eu dizia que é o autógrafo dele. Hoje não. Eu digo: olha, meu filho, que mulher bonita, né? Que mulher vistosa, olha como ela está elegante. Olha como as coisas mudaram. Porque ciúme é coisa do cão. Ciúme é coisa do cão. Que nem minha ex-sogra fala: é o demônio dos olhos azul. Não sei de onde ela tirava essas coisas. Demônio dos olhos azul. Pedro foi conhecido pela ousadia do Espírito Santo e por ser uma pessoa que andava com Jesus. Vou terminar que a minha dirigente já chegou. Mas vou fechar aqui essa mensagem. Aí Pedro, falando com essa ousadia, aí aqueles homens os ameaçaram e disseram: nós não podemos deixar isso ser divulgado. Mas eu vou repetir novamente, porque a palavra repete. Mas aí já era tarde, o povo já tinha visto. Não tinha como eles negarem que o coxo foi são, que o coxo foi curado. Já era tarde demais, Jesus já tinha feito o milagre, não tinha como negar. Aí disseram assim, fizeram uma reuniãozinha, Jane, e disse: vamos ameaçar. A gente não pode prender porque o povo está aqui ao redor. A gente não pode fazer nada. Eita, Deus lindo. Deus lindo. O povo estava ao redor daquele povo. E quem está ao nosso redor nos protegendo? Os anjos do Senhor. Ninguém vai tocar em você porque tem anjo ao teu redor. Tem anjo do Senhor te protegendo. Ainda que ameacem, ainda que façam reuniõezinhas, porque a reunião é desde esse tempo, né, minha gente? É incrível, Jeane. A reunião já começou desse tempo. Imagine hoje. Hoje é uma assembleia geral que fazem sobre a nossa vida. Não é nem uma reuniãozinha. É um congresso que se forma na casa das pessoas. Tem gente que até canta hino da harpa para falar da tua vida. Tem gente que até ora antes de falar da tua vida. Aí quando terminar tudo e vamos deixar para lá, melhor a gente orar. Vamos falar mais não para a gente não pecar. Olha, depois que falou. Eita, dá-me graça, Jesus. Vou terminar. Mas eles ameaçaram, mas o povo já tinha visto. Não podiam fazer nada com os homens de Deus. Eu estou fazendo do cuidado de Deus com aquele que Ele chama.
O que é que Deus fez? O milagre aconteceu, o povo já tinha visto, 5.000 já tinham aceitado a Jesus. Eles disseram: a gente não pode fazer nada com eles, a gente não pode fazer nada, nem prender a gente pode, porque o povo está aqui. Vamos deixar eles irem embora. E eles soltam. Aí para concluir, a palavra diz que cada um voltou para o seu povo. E quando volta para o seu povo, está pensando que eles foram tomar chazinho ou cafezinho? Foi. A gente descansa, mas essa igreja primitiva aqui era em constante oração. Aí sabe o que é que eles fazem, vida? Eles se reúnem, Pedro, João e todo o seu povo se reúne e faz uma oração, Sandra. E a oração era a seguinte: não era Deus me livra, Deus cuida da minha casa, Deus abençoa, Deus mata aqueles homens que ameaçaram você. Não, a oração deles era: Senhor, a respeito das ameaças, olha para elas e nos dá mais ousadia e ousadia aos teus filhos para pregar a tua palavra. A oração deles foi essa: Senhor, dá-me mais ousadia, me dê mais autoridade, cuida daqueles que nos ameaçaram, fica com o Senhor. Ou seja, dos nossos inimigos, Senhor, quem sabe cuidar é o Senhor. Mas porém nos dê mais ousadia. Ele não disse assim: me reveste, me faz isso, não. Me dá mais ousadia do Espírito Santo para pregar a tua palavra. A oração deles, e diz que a oração por isto foi tão tremenda que um terremoto aconteceu onde eles estavam. Era eles pedindo autoridade e o chão tremendo, minha irmã. Era eles pedindo coragem, autoridade e ousadia para pregar a palavra e o chão tremendo. Sabe o que é isso? É poder de Deus, é sinceridade, é compromisso. Deus está dizendo: daquele que eu chamo eu cuido, dos teus inimigos quem cuida sou eu. Continua a fazer aquilo que eu te mandei fazer, não solta a mão do arado, porque eu tenho cuidado, eu tenho livrado e eu tenho providenciado tudo quanto você precisa. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão, levanta a tua mão direita. Deus te chamou com um propósito, e Deus vai cuidar de tudo que diz respeito à tua vida. Você crê? Então glorifica o nome do Senhor. Deus cuida daquele que chama, Deus cuida daqueles que Ele tem um propósito. Deus cuida, Deus livra, Deus providencia. A saúde está pouca, mas estamos aqui. Quando a gente chega em casa, né, Jeane? Que uma fala com a outra depois pelo WhatsApp: a conversa é essa, Sandra? Estou quebrada. E aí, mulher? Estou pela misericórdia. Ô Fábio, como é que tu tá? Minha filha, estou aqui na cadeira de balanço. E tu, Quitéria? Oxe, estou com a coluna que eu não... E Cristina? Oxe, minha filha. Mas estamos aqui de pé, fazendo a obra, gemendo, chorando, sangrando em guerra, mas estamos fazendo a obra. E que nossa oração seja: me dá mais ousadia, Senhor. Ele estava dizendo: não deixa a gente parar, a gente precisa continuar. Quem entendeu e aceita essa palavra, diga amém. Que Deus abençoe o trabalho. Vai estar